Olá, pessoal, bom dia. Luiz Andrade chegando por aqui para nós darmos início aí a mais um dia maravilhoso. Terça-feira, 18 de outubro de 2022. Como que você está começando o seu dia aí? Para começar o dia, eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão. Algumas pessoas gostam de reclamar dos desafios que enfrentam, reclamam que possuem problemas, que os problemas são grandes demais, que têm dificuldades para resolver o problema e algumas vezes se paralisam, travam ao enfrentar o problema. E com isso começam ali a viver um ciclo de muita tensão, de muita ansiedade, muita algumas vezes raiva, estresse ou sentimentos que podem ser de insegurança, de incapacidade diante daquele problema. Para trazer uma reflexão aqui para vocês, eu vou contar uma história que eu vi na televisão nesse domingo. Eu estava passando pela sala de casa e na televisão estava passando um documentário. Eu parei e comecei a prestar atenção naquele documentário. Tinha ali na televisão um astronauta de aproximadamente mais de 80 anos de idade. E ele estava dando uma entrevista a respeito de uma missão espacial. Então, ele e sua equipe foram enviados para uma base espacial com a missão de trocar 2 painéis solares por 4 outros painéis solares novos. Junto da equipe, tinha 2 astronautas russos que tinham a missão de instalar novos computadores russos na base e também instalar mais alguns equipamentos e mais um outro grupo, né, de astronautas que também tinham ali, faziam parte da missão e tinham ali seu papel também nessa missão. Quando a aeronave estava em trânsito da Terra para a base espacial, uma parte da fuselagem próxima ao motor sofreu uma avaria. Então, levantou-se, vamos imaginar que aqui é a fuselagem, levantou-se uma aba da fuselagem da aeronave. Então, quando eles aterrissaram, né, quando eles se conectaram lá com a base, eles identificaram, né, aquela avaria, estudaram, né, começaram a analisar, tiraram muitas fotos e mandaram aqui para a Terra. Aqui na Terra, foi montada uma equipe multidisciplinar para estudar as soluções, as possíveis soluções para esse problema. Então, o pessoal começou a estudar aqui e, enquanto os astronautas, a equipe da Terra estava estudando, a equipe de astronautas russos foi fazer a instalação dos equipamentos e dos computadores na base. Durante a execução da tarefa na base, os astronautas foram instalar, né, os computadores, terminaram de fazer todas as instalações e foram ligar. Quando eles ligaram, deram início, né, deram play, né, deram start para iniciar o computador, os computadores, por alguma razão houve uma sobrecarga elétrica, queimou alguns equipamentos da base e também os computadores pararam de funcionar todos. A espaçonave perdeu energia, os russos começaram a desligar rapidamente outros equipamentos no intuito de economizar o pouquinho de energia que restou. O ambiente ficou escuro, a qualidade do ar começou a ficar ruim, com muito CO2, e os tripulantes, né, o pessoal que estava ali, começaram a sentir dor de cabeça. Então, eles entenderam ali que eles tinham mais 3 dias para resolver aquele problema, senão eles não iriam conseguir ficar mais ali. E aí não tinha condição de voltar com a espaçonave, porque a espaçonave, devido àquela
aquele dano que ela sofreu, quando saísse da atmosfera do espaço e entrasse na atmosfera da Terra, poderia acontecer uma catástrofe. E para contribuir na situação, apenas 2 voos anteriores, uma outra aeronave chamada Apollo sofreu uma avaria parecida e quando estava regressando à Terra, ela explodiu. Resumindo, no subconsciente dessas pessoas havia ainda a sombra da morte, a sombra da tragédia daquele voo que não deu certo. Então imagine o clima, imagine a situação. Você é astronauta no espaço, deu tudo errado ali no começo da missão, no espaço, não tinha como você voltar embora, até outra nave ir buscar também ia demorar, e você tinha 3 dias para resolver um problema. Aí começou, todo mundo, né, cada um ali no seu posto de trabalho, buscando entender o que aconteceu, porque ninguém sabia o que havia acontecido, e para buscar resolver esse problema. Os astronautas russos ficaram ali desmontando todo o sistema onde eles estavam trabalhando para identificar o que ocasionou essa sobrecarga de energia. Poderia ser um acúmulo de energia estática que estava nos computadores e, quando instalaram, sobrecarregou ali a rede. Poderia ser qualquer outra coisa. Então, eles começaram a desmontar item por item do sistema. E vão lá, desmontando, desmontando, desmontando. Ficaram 2 dias sem dormir e foram desmontando. Aqui na Terra, a equipe estava buscando a solução do problema. Então, eles chegaram à solução, à conclusão, que se eles tivessem um grampeador, eles conseguiriam dobrar lá o tecido onde houve o rompimento e grampear esse tecido. Quanto custa um grampeador? Talvez R$ 50. Quanto custa uma aeronave? Talvez milhões de dólares. Não tinha nenhum grampeador na aeronave. Alguém comentou: não tem grampeador na aeronave, não tem grampeador lá no, na base. Até que tinha um médico que fazia parte da equipe e esse médico comentou: não, eles têm um grampeador cirúrgico no kit de primeiros socorros lá. Então eles conseguiram um grampeador. Então, dessa forma, eles resolveram esse problema utilizando um grampeador cirúrgico. O pessoal do russo que estava desmontando, após 2 dias sem dormir, conseguiram resolver o problema e remontar o sistema. Muito bem. Voltou a energia, foi estabilizado a qualidade do ar na base. O clima ali foi de sucesso. Puxa, eu sou bom mesmo, cara. Olha, eu consegui superar esse desafio. Nós vamos voltar para casa, estamos vivos. Todo o clima mudou. Agora, o que eu quero que você reflita é o seguinte: imagine o nível de autocontrole desses astronautas. Imagine o nível de equilíbrio emocional dessas pessoas. Elas não deixaram o pânico, a ansiedade atrapalhar essas pessoas, o seu trabalho. E o seu trabalho naquele momento significava salvar as suas vidas. Imagine enquanto eles estão ali sob essa pressão do curto período de tempo, junto com a pressão de executar as tarefas, de fazer os cálculos, porque não tinha um computador, não tinha nada, tinha que fazer tudo no manual, de pegar todo aquele conhecimento, todas aquelas expertises que eles tinham para resolver o problema e restabelecer a base. Quando eles conseguiram fazer tudo isso, eles ficaram tão felizes que o que eles mais queriam era cumprir a missão, que era dobrar os painéis solares antigos, instalar os novos painéis solares e voltar para a Terra. Eu contei essa história para você refletir. Será que o seu problema é tão grande quanto o problema desses astronautas? Será que as dificuldades que você está enfrentando, a pressão que você está enfrentando, os desafios que você está enfrentando,
são tão grandes quanto os desafios que essa equipe enfrentou? E se for tão grande quanto, lembre-se, o segredo é manter o equilíbrio emocional, manter a paz de espírito e focar na resolução do problema, sem deixar que nada atrapalhe a sua forma de executar suas atividades, de executar seu trabalho, de executar as tarefas do dia a dia. Não deixe que nada perturbe a sua mente. Se os astronautas tivessem entrado em pânico, se eles tivessem ficado preocupados com o curto período de tempo que eles tinham para executar as atividades deles, eles não dariam conta e o resultado teria sido negativo. Inteligência emocional é saber lidar com os conflitos internos nas situações de crise, não deixar que nossa mente nos sabote. Então, se tiver alguém aí no seu ambiente de trabalho que estiver reclamando da vida do seu lado, conta a história dos astronautas para ele. Essa pessoa, viu? Imagine se você fosse um astronauta e acontecesse isso com você. Será que você daria conta de pegar todo aquele conhecimento, todas as habilidades que você tem para conseguir resolver o problema e garantir a sua vida? Ou será que você iria, eu não consigo, eu não sou capaz, agora nós vamos morrer? E começar a colocar mais pânico ainda. Desejo aí a vocês um ótimo dia. Espero que essa história ajude vocês a entenderem que, por maior que possa parecer o seu problema, o seu desafio, existem desafios muito maiores que outras pessoas já conseguiram enfrentar porque elas fizeram a gestão dos seus pensamentos e dos seus comportamentos. Fiquem com Deus, uma ótima semana.